Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Oficina 4D. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, que é a peça que nós fizemos para cosplay, mas também pode ser utilizada aí para enfeitar a sua coleção, que é essa máscara de samurai, essa máscara muito irada que a gente fez. Ela aparece como acessório alternativo do Sub-Zero no jogo Injustice 2, jogo de luta muito interessante. E para quem quiser imprimir esse arquivo, eu vou deixar o link aí na descrição para compra dele no CD Trader e também o Instagram do modelador, que é o BKZ Thunder. Para quem gosta de imprimir peças para cosplay, eu recomendo que vocês conheçam o trabalho dele, que é muito interessante para você poder fazer as máscaras e é muito massa. E falando sobre a impressão, eu fiz ela na CR10S com o PLA vermelho e o acabamento já ficou muito legal, sem precisar lixar nem nada. Tanto o filamento quanto a impressora vocês encontram no site da Slim 3D, que são nossos parceiros do canal, além de tantos outros produtos para impressão 3D, e vocês também têm acesso a suporte, treinamento e garantia comprando com eles. E também no final da sua compra, não se esqueça de usar o nosso cupom de desconto, que é o Oficina 4D, tudo junto em maiúsculo, que vai ajudar bastante a gente. E sobre a pintura em específico, eu recomendo que vocês conheçam as tintas da Top Colors, tintas automotivas, que nós usamos no aerógrafo em várias etapas aqui da pintura, que são tintas são tintas poliéster à base de solvente, claro, e que vocês utilizam sem problema nenhum na aerografia, sem risco de entupir e nem de atrapalhar a superfície ali da sua pintura. Eu recomendo bastante, eu vou deixar o link dos produtos para vocês conhecerem, são tintas de vários tipos e efeitos diferentes, então eu recomendo bastante, conheçam lá. E é isso galera, recado dado, bora pro vídeo! Primeiro de tudo, eu vou lixar as quinas da máscara com uma lixa 80 para remover partes mais grosseiras. Agora, com uma lixa 120, eu começo a lixar o geral na máscara. E para acabamento no PLA, eu sempre uso essa massa automotiva para pequenas correções, que pode ser diluída em solvente geral para facilitar na aplicação com o pincel. Aplique a massa com um pincel de cerdas sintéticas no sentido das linhas de impressão. Depois, com uma lixa 220, eu vou removendo o grosso da massa para ir avançando no acabamento. Então eu aplico de 1 a 2 camadas finas de primer para saber onde estão as demais imperfeições na peça que precisam de lixa. Com a lixa 320 eu vou lixando ainda mais e prestando atenção nas partes mais arredondadas da peça e nas mais difíceis de alcançar também. Use limas ao seu favor para lixar regiões mais difíceis e delicadas de alcançar. E daí, como eu queria dar um acabamento bem automotivo na peça, eu resolvi aplicar camadas de primer PU, que na minha opinião é muito mais fácil de lixar do que o primer em spray, e a única desvantagem é que, como vocês podem ver, ele é bem menos prático, mas eu acho que vale a pena dependendo do caso. Então eu meço as quantidades corretas de thinner, catalisador e primer e começo a aplicação com pistola, com 60 psi de pressão no compressor. O segredo é sempre fazer passadas molhadas, bem carregadas, mas sem exagerar, claro. E depois do primer, eu vou para a lixa 400 e 600 para nivelar ainda mais a superfície e deixar ela bem lisinha. 2000 anos depois. E começando a pintura, eu primeiro apliquei um vermelho Ferrari da Color Gin em spray. Eu utilizei ali em torno de 3 camadas para deixar esse tom bem uniforme. E para começar nos detalhes da máscara, eu vou utilizar um wash com tinta preta bem diluída, para ela conseguir entrar bem nos excessos e delimitar ali as sombras da máscara. E daí eu removo o excesso de tinta na superfície, utilizando um pano velho, bem suavemente. E aí, você está curtindo o nosso vídeo? Se você for novo por aqui, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho também, para ser notificado sempre que aparecer novos conteúdos por aqui. E o seu like também ajuda a gente bastante. Então, com um cotonete umedecido, eu vou removendo a tinta preta que ficou nas partes mais ressaltadas na peça, ali nas quinas, porque nessas partes eu quero um efeito de clareamento, justamente para reforçar as luzes na peça. E para melhorar a transição de vermelho para preto, eu resolvi fazer um degradê com tinta automotiva preta no aerógrafo em impressão baixa. Depois eu comecei aplicando um fundo branco nos dentes
para começar a ter aquela ideia de como que eu quero deixar a peça como resultado final. E então, com o vermelho Ferrari, eu fui demarcando melhor as partes mais claras da máscara, que seriam nas quinas, para reforçar aquela ideia de luzes que eu tinha falado para vocês. Com um dourado acrílico, eu apliquei nas argolas por onde passam as cordinhas da máscara. De início, o dourado ele vai ficar bem forte, mas é proposital porque depois eu vou vir com o haste preto novamente para neutralizar um pouco e envelhecer a máscara. E daí eu pintei as faixas da máscara com um cinza claro. Então vem um wash para normalizar as cores, como eu falei. E depois de amarelar um pouco os dentes, eu resolvi fazer um degradê com a cor preta mesmo. É claro que seria mais realista fazer com um bege ou um marrom mais amarelado, mas eu resolvi fazer com preto para deixar com um aspecto mais artesanal e com contraste de cores maior. E agora vem a minha parte favorita de todo esse processo, que foi a aplicação do verniz semi-brilho. E daí é só esperar secar e tá pronto. E aí galera, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais!